que a gente está vendo agora é a resposta de campos da matéria a campos externos. Por que a gente faz esse exercício? Estuda isso. Porque é uma das maneiras importantes da gente conhecer o interior da matéria. Você sabe que a gente não consegue sondar o interior da matéria direto. A gente fala que o metal tem um elétron livre. Alguém já viu um? Não, nunca vai ver. Tá? Por quê? Porque você não tem acesso ao interior do metal com algum instrumento. Sim? Então, todas essas coisas que a gente fala sobre a matéria, a gente aprende com experiências desse tipo. Por isso que elas são muito importantes. Porque elas ajudam a gente a aprender como é que a matéria se organiza. E quando você tem uma amostra de matéria, o que você pode fazer com ela? Em termos de campos. Uma coisa que você pode fazer também, que a gente não vai falar, é tirar partículas lá dentro. Você pode fazer isso para conhecer o interior da matéria. Se você quiser conhecer o interior das matérias, você pode tirar elétrons, prótons e várias coisas lá dentro. Isso é uma outra maneira de conhecer o interior. Mas isso a gente não está fazendo. A gente... um complementa o outro, claro. Você aprende um pouco aqui, um pouco lá e vai juntando. Na hora você tem um modelo bem difícil de ser feito. Se ele sobrevive a esses vários testes, a gente passa a achar que ele é um modelo bom. Se pegar do ponto de vista eletromagnético, o que você pode sondar da matéria? Você pode colocar campos externos. Que campos externos? Tem três tipos. Você pode colocar um campo elétrico externo e um campo magnético externo. Ou seja, você põe isso aqui perto do ímã ou perto dentro do capacitor. Para fazer isso, o capacitor, isso, aqui o ímã, isso. Se você, nessas situações, a gente só pode usar campos estáticos. Por quê? Porque se esse campo variar com o tempo, um gera o outro. E a gente não tem mais um campo livre. Então, e a gente tem, então, a outra coisa que é a mistura de campos elétricos e magnéticos, que são ondas, que é um outro instrumento que a gente usa para sondar a matéria. Certo? Eu tiro ondas aqui dentro e vejo o que acontece. Isso aqui é mais o fim do curso. Aqui a gente começa esse estudo com campos estáticos. E na aula passada, a gente discutiu o que pode acontecer na matéria quando eu coloco um campo magnético externo. Na semana que vem a gente começa a estudar o campo elétrico, mas por enquanto se põe um campo magnético. E o que a gente viu é o seguinte: para estudar o comportamento dessa matéria, é interessante que a gente tenha um campo magnético com essa cara aqui, produzido em geral no laboratório por eletroímã. Quer dizer, calma, se pegar um ímã, isso também vai acontecer, mas você não consegue fazer um experimento com ele. Pegar um ímãzinho e colocar lá. Então, se você pegar um eletroímã grande, coloca a amostra de matéria aqui. E aí, o que acontece aqui dentro? Dentro da matéria, dessa amostra, nessa situação tem dois campos. Tem esse campo aqui, um ponto qualquer aqui, tem um B, esse B, e tem uma resposta, que é devido a quê? Esse campo, ele perturba o comportamento dessa matéria. E essa perturbação pode ser de vários tipos. Isso que a gente vai estudar hoje. O fim, acabar de estudar hoje. Um material diamagnético. Deixa eu colocar as três aqui, assim, mais fácil. Material diamagnético, tem material paramagnético, que a gente vai ver daqui a pouco, e ferro magnético também daqui a pouco. Material diamagnético, você põe o campo externo aqui, assim, e a resposta é assim. Contrária. E essa escala está super grosseiramente exagerada. Esse campo verde é muito menor do que o campo azul. E você tem uma coisa do tipo assim. Se pudesse escrever isso,
Claro, ninguém vai dividir vetor, certo? Ao contrário. A resposta sobre a pergunta. Se dividir a resposta, que é isso aqui, pela pergunta, que é isso, dá 10 a menos 5. Então esse campo aqui é extremamente mais fraco, mas ele é observável. Para magnetismo, vai acontecer o contrário. Você põe um B aqui, e a resposta é assim. E aí, a resposta, dividido pela pergunta, é da ordem de 10 vezes maior que aqui. Aqui tem o menos, né? Aqui tem o mais, 10 a menos 4. Isso aqui é mais forte que isso. E 10 a quarta ali, não? Oi? Não 10 a quarta? Não, 10 a menos 4. Esses dois efeitos são extremamente pequenos. Se fosse 10 a quarta, você pegaria o ímã e você veria isso. Em qualquer material. Tá? Então, ele é um número extremamente pequeno. Por isso que a pergunta prática faz assim, pega um imãzinho, coloca aqui. Está acontecendo algo? A resposta é sim está. Agora você percebe? Não. Por quê? Porque o efeito é muito fraco. Tá? Para você perceber, você tem que ter uma coisa muito maior. E quem é grande, que a gente sabe, é o ferromagnetismo. Que aí a pergunta é assim e a resposta é assim. Uma escala, ou seja, um número grande. Só tudo bem isso. E o que é o campo verde, que é o campo que nos interessa? É um campo que ele estava, a gente pode pensar assim, ele estava potencialmente dormindo dentro da matéria. Porque os efeitos que dão origem, por exemplo, ao diamagnetismo, que a gente discutiu na aula passada, da onde que vem o diamagnetismo? Você vai pegar um elétron, que tem uma órbita aqui, e estatisticamente tem elétrons que rodam desse jeito, elétrons que rodam desse jeito. Claro que tem elétrons que rodam nesse plano aqui também, em todos os planos, que a gente não está falando com simplicidade. E quando você introduz o campo magnético, a velocidade de rotação e sem campo externo, pessoal, qual que é a mensagem? A mensagem é a seguinte: sem campo externo, isso aqui é igual a isso. Pergunta: tem efeitos magnéticos daqui? Tem. Mas na hora que você soma os efeitos desse pedaço com o efeito desse pedaço, dá estatisticamente zero. Tudo bem? Aí, quando você põe o campo externo, essa situação assimetriza. E um deles passa a ser maior que o outro. E é essa diferença, essa assimetrização, que você vê aqui. Então, tudo bem isso. Ou seja, moral da história, o efeito estava, por isso que eu falo, o efeito estava dormindo lá dentro. Estava quietinho. Sem campo externo. Você coloca o campo externo, você aumenta mais de um lado do que do outro. Tudo bem isso? E aí, um deles ganha na soma e você tem o efeito global. Tudo bem? Diamagnetismo é o efeito do campo magnético sobre o quê? Sobre a órbita. Por que de que maneira que ele afeta a órbita? Porque se você tiver um elétron aqui, quando você põe um campo magnético externo, aparecem forças assim e assim. Essa força aqui é uma força de Lorentz. Essa força aqui é a força devida ao campo elétrico induzido, que é uma coisa sutil, que é o seguinte. Então vamos ver se a gente entende isso. Se eu tiver essa amostra aqui, que é o eletroímã, para eu estudar a amostra eu tenho que ligar o eletroímã. Tudo bem?
Ligar significa o quê? Eu vou ter que ter uma variação temporal do campo magnético aqui. Quando eu vario esse campo magnético, aparece um campo elétrico induzido, certo? Lei de Faraday, tanto pela regra do direito. Eu vou ter um campo elétrico assim aqui. E isso favorece um tipo de movimento contra o outro. Tudo bem isso? Aí pergunta, na hora que você estudou a amostra, aí será que na hora que pelo fato de ter exposto a amostra ao campo, na hora que eu desligo o campo, o efeito permanece? Será que a simetria permanece? Não. Só pergunto, o que é desligar o campo? Se ligar o campo é provocar um DBDT para cá, desligar é fazer um DBDT para cá, tudo bem? Que provoca o campo elétrico inverso e reneutraliza a amostra. Então você vê coisa esquisita. Esse negócio só existe enquanto eu liguei o campo. Desliguei e ele deixa de existir o efeito. Tudo bem? Pergunta. Então o efeito não é do campo estático. É justamente quando você está variando no tempo que é o efeito eletromagnético. Sim. Ele é estático no seguinte sentido. Eu ponho ele aqui e deixo ele constante. Nesse sentido, sim. É por isso que chama campo estático. Mas durante. Você tem razão, não é um devido. Não é um efeito de campo estático. O DBDT entra. Tem razão. Só sem isso, pergunta. Ok. Paramagnetismo, de onde que ele vem? Ele vem do fato desse elétron aqui, que gira nessa órbita, e tem um spin. Significa que esse elétron roda em torno dele mesmo. Isso aqui esse movimento aqui é um movimento equivalente ao movimento anual da Terra em torno do Sol, certo? O movimento da órbita. Esse movimento aqui é um movimento equivalente ao movimento de rotação diária. Sim? Se o Sol ou a Terra tivesse carga, ela ia ter um campo magnético em volta dela muito mais forte do que tem. Ela tem uma carga lá dentro, mas tudo bem. Se tivesse um monte de carga, fosse carregada mesmo, ela teria um campo magnético, porque ela roda assim. E o elétron tem isso daí. Então ele gira uma direção e tem o campo magnético na outra direção. Assim. E aí, o paramagnetismo ocorre porque o campo magnético consegue agir sobre o elétron. De que maneira? Aí isso é relativamente simples. Professor, qual é o sentido da rotação do elétron? Nessa convenção, isso aqui o verde é um momento angular, então é uma coisa assim. Tá? E ele roda assim, o B é o contrário, porque a corrente é de uma carga negativa. E a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: agora imagina, isso aqui agora, o elétron, vou falar que é igual a isso daqui. Ou seja, uma correntinha com uma rotação, tudo bem? Modelo do elétron. Aqui não é a órbita do elétron, é o próprio elétron. Assim. Tudo bem? Isso daqui é o elétron. Tá? O desenho não é o mesmo. Mas como a gente quer pensar em forças, a gente sempre pensa em espiras, que é mais fácil. E aí, se você pensar... de novo, é mais fácil fazer um desenho aqui no ar. É o seguinte, imagina um campo magnético para cima, assim. E tem essa espira, que se você olhar de frente, ela está sendo percorrida desse jeito aqui. Só a forma da espira tanto faz, se ela é quadrada ou redonda, porque o efeito qualitativo é o mesmo. Então, você está vendo uma espira que está sendo percorrida por uma corrente assim. Isso aqui é uma espira? Não, é um elétron, porque isso aqui está girando assim. Tudo bem? Mais
o efeito magnético global pode ser pensado só pensando numa esfera. E o que essa esfera faz? Imagina que tem um campo magnético assim para você, certo? Nessa direção. E nesse desenho seria um campo magnético assim, externo. Aí você tem um B assim, um V assim. Tudo bem? V vetor B, para cá. Assim, para fora. Tudo bem isso? Força sobre esse elétron, para dentro. Então, deixa aí. Peraí. Isso daqui é V, isso daqui é B, isso daqui é V vetor B. Tudo bem? Sim. Força para dentro, ao contrário do branco, que é a carga negativa. Se você vier para cá, esse desenho se reproduz assim. Se você vier para cá, esse desenho se reproduz assim. Então, onde quer que você coloque o desenho, deixa eu desenhar isso aqui na luz assim. Isso daqui é a espira que você está vendo de frente agora, mais fácil. Assim. Se você puser isso aqui, você tem essa configuração. Tudo bem? Se eu andar com ela, ela é sempre igual. Que é o mesmo V, é o V, vetor B, e você vira para cá, ela é assim. E nessa configuração, isso tudo dá força para dentro. Se a espira tiver achatada contra a lousa, assim, o que vai acontecer? Não vai acontecer grande coisa. Mas se ela estiver torta, o que vai acontecer? Só ela vai ter que sofrer um torque assim, ó. Tudo bem isso? E depois, se ela estiver levemente torta, depois da ação do campo magnético, você vai ter... Professor, não entendi essa última parte do torque. Tá. Seguinte. Tudo bem que nessa configuração, isso aqui é V vetor B. Até aí tudo bem? Sim. Tá. V vetor B e V vetor B aqui. Mesma coisa em cima. O que significa, se você pensar em força, como isso aqui é uma carga negativa, você vai ter uma força para cá, para cá, para cá e para cá. Agora, imagina o que isso aqui nessa situação assim. Imagina que você pegue o elétron assim. A espira nessa forma, o que vai acontecer com a espira? Essa força aqui, ela não age assim, ela age assim. Por quê? Porque, para onde que aponta? Pensa numa espira assim. E aqui, essa face que você vê aqui é a face que ela está subindo. Você está vendo esse pedaço aqui, isso aqui está subindo. Certo. B, não, aqui não tem, né? Não. Peraí, onde está a ponta B nesse desenho? Eu perdi, o B aponta para cá. Não, para lá. Não, o B é fixo. Ele sempre, o B externo, azul, nesse desenho, ele sempre, o B externo aponta assim. Entendi. O plano de rotação do elétron continua o mesmo dentro da espira. Não, é o seguinte, peraí, começa pelo nome que eu mais falo, ficou confuso. B aponta para cima na mesa, Tá. tudo bem? Tá. E ele é fixo. O elétron faz assim, mas esse B externo fica fixo. E aí pergunta, o que acontece com o resto? Certo? E aí sim, você vai ter o B para cima, mas eu vou desenhar, tem um V assim.
Certo? B está para cima aqui. Certo? V vetor B. Vamos cuidar. Tá pra onde o B? O B está para cima aqui. Sim. Tá pra fora. Então o B é sempre assim, ó. Tá. V vetor B está para fora. Significa que a força aqui é a força assim, ó. Horizontal. Tá? Ou seja, essa força sempre nessa configuração vai ser horizontal. Se eu fizer isso, a força cai em cima do plano da espira. Se eu fizer isso, a força cai fora do plano. Se ela cai fora do plano, essa força combinada com essa aqui vai tender a girar a espira. Acho que eu tinha confundido o campo magnético com o campo magnético. Você está falando do campo magnético externo. Externo. Agora eu vou falar do interno. Então tudo bem isso aí? Ok, então nessa configuração aqui, desse desenho, você está vendo essa faixa da frente, esse desenho aqui representa isso aqui, ó. A espira vista assim, tudo bem? Agora eu vou inclinar um pouquinho a espira. Assim. Se você fizer isso, você vai ter uma força nos lados, nesse lado e nesse lado, que tem a seguinte projeção. Tudo bem isso? E aí, se você soltar esse sistema, ele vai tender a rodar e a posição estável dele vai ser uma coisa assim. Então, tudo bem isso aqui, o desenho? Se a espira for essa, no começo, ela já está na posição estável. Ok, isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Querendo dizer a seguinte coisa. Quando você pega o campo magnético e joga o campo magnético sobre os elétrons, eles estão girando alguns numa direção, outros em outra direção. Os elétrons que estão girando assim, com o momento angular desse jeito aqui, eles estão girando assim, corresponde a essa espira. Ok, isso? E na hora que você põe o campo magnético, o que ele quer fazer? Se ele puder virar em torno dele mesmo. Só ele vai virar de ponta cabeça? Devido ao campo magnético. Então, bora da história. Esse elétron é igual a essa espira aqui. Que ele está girando, a corrente está fazendo assim, aqui do lado. Está passando por aqui, por fora, na sua frente, assim. Tudo bem? Ou não? Só vamos lá, isso aqui é o problema. Se não entendeu isso, não vai entender nada. Então, você põe o campo magnético externo aqui, né? Nessa configuração, aparece uma força na espira que tende a fazer com que o elétron fique assim. Ele pode virar de ponta cabeça. Sim. Tudo bem isso? Agora, se o elétron inicialmente estiver assim, o campo magnético externo simplesmente mantém o elétron assim. Então a configuração estável desse problema é essa daqui, em presença do campo magnético externo. Sem campo magnético externo, tanto faz. Porque os dois são iguais. Tem a mesma energia. Mas aqui, isso aqui, a configuração estável é essa. Tudo bem?
faz eles voltar para cima? Não, ele não volta. Ele vai ficar predominantemente assim. Então, se eu botar uma coisa terrosa no campo magnético grande, todos vão para baixo, nunca voltam para cima? Mais ou menos todos. A gente vai discutir esse problema agora, se todos ou não todos. Mas um elétron individualmente ele vai querer fazer isso. Pergunta se ele pode ou não, que é a questão seguinte. Tá? Mas ele vai querer ficar de ponta cabeça. O campo... Oi. Como você chegou à conclusão que o elétron girando um campo para cima é aquela espira levadinha? Então, isso é tudo modelo. Assim, o que é o elétron girando? Esse elétron aqui. Aí pensa numa espira. Que espira que é essa? Uma espira, se o elétron estiver girando assim para você, no sentido de que eu não sou daqui, parece que é anti-horário. É isso? Para você. Então, quando o óleo der ao contrário, é duro. Tudo bem. Para você é anti-horário. Assim. Certo. Girando assim. A corrente aqui e aqui. Agora, o campo magnético agora eu virei nessa direção para você. Agora põe uma espira assim para você. Levemente torta. Desequilibrada. O que vai acontecer? Que forças que vão agir nesse lado da espira aqui? Nesse lado vai agir uma força assim. Do lado de trás vai agir uma força paralela na outra direção. Então, essa força tende a fazer isso daqui com a espira. Porque tem duas situações com a espira. Com a força, as duas forças apontando para dentro, agora assim, meu dedo é outra força. Se isso aqui puder rodar, isso aqui vai ficar estável assim, ó. Tudo bem? Essa configuração aqui é instável. Essa aqui é estável. E o que aconteceu com a rotação da espira? Quando ela estava instável e ela ficou estável. A corrente passa a rodar na direção contrária. Tudo bem? Espera um pouquinho só. Então, nesse caso aqui a corrente é assim, e nesse caso aqui a corrente é ao contrário. Oi. Na última aula você falou que a gente está olhando principalmente a órbita do elétron, as coisas do elétron, que ele é muito mais leve que o próton, que o núcleo. Se o campo externo se vai aumentando ele, até um ponto em que a energia desse campo consegue mexer também no próton, aí pode mudar essas situações e não seguir mais aquela listinha ali? Pode, só que tem várias simplificações aqui que não foram mencionadas, mas eu posso falar, que são os seguintes. Pergunta, eu estou estudando hidrogênio? Não. Em geral, estou estudando um objeto desse tipo aqui. Isso aí significa o quê? Que os prótons não é um próton aqui. Tem um montão de prótons dentro do núcleo. E eles estão grudados lá dentro. Então você não vai ter que rodar o próton, vai ter que rodar alguma coisa tipo o núcleo, que é muito pior, que ele é muito mais pesado. Tá? Você roda núcleo? Roda, mas com outro tipo de campo. Não magnético? Não, magnético, mas de outra intensidade muito maior. E experimentos específicos para fazer isso. Aí você faz. Oi. Tem alguma força que segura o núcleo para ele ficar do jeito dele? Segura como? Internamente tem. Ou seja, os prótons e nêutrons aqui estão grudados pela força nuclear, que é a força devido a mesos, etc. O que eu quero dizer é, essa relação entre os elétrons, por exemplo, você falou que cria um torque que vai girando ele. Um núcleo, se ele criasse um torque, por mais que ele tivesse uma massa muito maior, em algum momento, em algum horário, ele pode virar. Devagar, ele ia girar. Pode virar. Ele pode virar? Pode. Tudo bem. Qualquer coisa pode virar, mas só que a quantidade de energia que você tem que pôr é muito maior. Mas eu quero dizer, não apenas... E principalmente, por quê? Porque esse negócio tem um momento angular. Se você virar uma coisa com momento angular, você vai ter que fazer um torque. Se você pega a roda da bicicleta, que você roda assim, ela não roda.
Tá, então esse problema não é simplesmente pegar um objeto, a bola parada e rodar. A bola parada você roda. Se ela estiver girando, é muito mais difícil de rodar. E aí a massa dela é muito relevante. Mais pergunta? Ok, então, qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte. Se você puser um átomo, isso aqui é diamagnetismo. Paramagnetismo, você vai ter elétrons estatisticamente girando assim e elétrons estatisticamente girando assim, dentro do seu átomo, da sua matéria. Tem o núcleo também, mas o núcleo é pesado, a gente não fala dele. Põe o campo magnético externo aqui assim. O que acontece? Esse átomo aqui, esse elétron, ele quer virar de ponta cabeça. Devido ao campo externo. Isso aqui fica montado. Tudo bem isso? E aí, pensa no campo magnético que esse elétron cria. Não o azul. Agora, o elétron cria um campo magnético. Ele é uma espira com corrente. Se você pegar essa configuração aqui, que o elétron está girando assim, aí você vai usar a corrente. É ao contrário, porque é carga negativa. Então a corrente é para cá. Regra da mão direita, você faz o quê? Assim. Aqui mais fácil. A corrente anda aqui, certo? O campo está saindo. Tudo bem isso? Então, o campo intrínseco do elétron eu vou pintar de laranja agora. Tá, aqui. Então, de novo, essa configuração aqui, que a corrente é assim, o movimento do elétron é assim, a corrente é assim, regra na mão direita, o campo magnético que esse negócio cria é assim. Então, esse objeto aqui, ele cria um campo magnético para cá. Não, ao contrário. Não. Então, cria um campo magnético contrário à sua rotação. Ele tem carga negativa. E esse daqui, então agora cria o campo magnético assim, e esse aqui cria o campo magnético assim. Pergunta, na hora que você coloca o campo azul externo, o que acontece com o campo magnético dentro da matéria? Aqui dentro. Seria se o campo na mesma direção do que você aplicou? Você vê que ele cresce nessa direção? Tudo bem? Por quê? Porque ele era neutro, porque tinha 50% nessa situação, 50% nessa, mas quando você põe o campo externo, isso aqui virar em inglês chamada flipar, que é a palavra que todo mundo usa para isso aqui. Ele flipa e... Não é a palavra técnica, todo mundo faz spin flip. Ele flipa e você e fica paralelo a esse. Tudo bem isso? Então essa soma desse com esse antiga, que era zero, passa a ser uma soma positiva para cima. E aí o campo externo cresce dentro da matéria. Tudo bem isso? Sozinho o efeito básico sobre o elétron. Mas por que isso a gente não leva isso em conta quando a gente está olhando para uma coisa diamagnética? Não, porque é a próxima situação. Então tudo bem isso aqui? Questão básica agora é a seguinte: será que sempre que tiver elétron dentro da matéria ele pode flipar? Isso é sempre possível? A resposta é não. Por quê? Porque tem um outro efeito super importante, que é o princípio de Pauli. E aí é uma coisa que mecânica quântica não tem jeito de falar para vocês, a não ser informar. Isso daí. Se você tiver um elétron numa órbita, ele pode estar ou para cima ou para baixo do spin dele, tanto faz. Se você tiver dois, necessariamente isso tem que ser assim.
Tá? Ele se organiza, né, quanticamente de modo que tem um spin para baixo e um spin para cima. Isso é uma característica da mecânica quântica, porque isso assim ninguém sabe, mas que é um princípio super atuante em química, etc. Tudo bem? Ele sempre tem que ser assim. Então, moral da história, se você quiser pôr um campo magnético externo aqui, esse elétron aqui vai querer virar, mas ele não pode, porque o princípio de Paulo não deixa. Tudo bem isso? Então, pergunta, quando que uma substância tem elétrons que podem flipar? Quando ela tiver um número, substância com um número ímpar de elétrons. Sim, sempre tem um sobrando, aquele sobrando pode virar. E aí você vê o seguinte, se você tiver um átomo de, sei lá, com 31 elétrons, 30 não viram, mas um vira. Sempre, Oi. sempre que for um número par vai ter essa simetria nos espaços. Pois é, então quando tem um número par de elétrons, o que acontece? Daqui não pode acontecer, e a substância é diamagnética. Que esse efeito aqui é mais fraco que esse. Mentiu só falou. Quando você tiver uma coisa com um número ímpar de elétrons, um deles flipa, esse efeito é mais forte, e aí acontece os dois. Ele é diamagnético e sobre o diamagnetismo se superpõe isso daqui, isso aqui ganha, então você vê isso aqui. Tá? E se eu pudesse fazer uma caricatura disso, poderia ser o seguinte, assim, aqui tem um tiquinho de campo para baixo também, que é o diamagnetismo. Tá, mas esse daqui ganha desse, então você vê esse efeito global. Tudo bem? Não. Não. Tá bom. Você disse que ele flipa se ele estiver não perfeitamente assim, se tiver um pouquinho É, torto, é. ele vai flipar. Se o que está com o spin para baixo estiver um pouquinho torto, ele não vai querer ir para cima também? Pera um pouquinho. O spin. Não, isso daqui não. Não porque essa tendência, a força, Ah, não, tá bom, é verdade. ele vai flipar se essa força estiver para dentro aqui. Tá. Na hora que isso daqui fez isso, ele não quer mais flipar. Mas, Esse equilíbrio é estável. Não, é verdade. Outra pergunta. Se tiver 31 elétrons, e aí esse 1 tiver... Não, se tivesse, eu não ouvi. Se tivesse. Se tivesse um número ímpar Ah, de tá bom. elétrons no átomo, e esse 1 sobrando estivesse perfeitamente retinho, ele também não ia, né? Não ia, mas o problema é que esse sistema é muito instável. Então, você sopra ele vira. Tá. Assim, você nunca consegue pegar uma amostra de matéria onde tudo esteja, nem a temperatura zero, eu acho. Que tiver um pouquinho de temperatura, ele vai ficar sempre estatisticamente organizado. Mesmo temperatura zero. E aí tem outros efeitos também, que o spin do elétron não é exatamente para cima, ele é um pouquinho torto do lado. Só tem um ditado chinês que diz o seguinte: você não precisa falar mentira, mas não precisa falar toda a verdade. Mecânica quântica é isso daqui. Tem, o spin do elétron não é bem assim, ele é levemente torto. Tá. E é tipo o número total de elétrons, que as paradas de camada de elétron não precisam muito. As camadas? Dos elétrons não entram nesse negócio. Não, entra porque é o seguinte: se você fizer 30 elétrons, 31, os primeiros 30 vão estar organizados em camadas pareadas assim. Então, as camadas operam, só que não acontece nada. Em cada camada não acontece nada. E normalmente é na última camada que tem uma liberdade de você mexer alguma coisa. Tudo bem? Oi. Sobre esse efeito dele estar um pouquinho torto, dele poder girar, quando a gente viu o diamagnético sobre a órbita do elétron, a gente não considerou isso. A gente Não, considerou a mesma coisa. E tudo isso é muito esquemático. Como assim? Não, estou falando assim, a órbita tem órbita assim. As órbitas não giram? Não giram. Porque o torque é muito maior. Entendi. Você vai ter que girar um momento angular muito maior. Total. Oi. Professor, não exatamente sobre o fenômeno em si, é uma curiosidade que eu fiquei com relação à origem desses nomes. Por que é dia para magnético? O ferro acho que parece mais simples, né? Que é ferro mesmo.
eu já olhei isso uma vez, o dia é mais fácil, que você fala, sei lá, o que é diálise? Quebra, né? Não, diálise é essa coisa de você trocar o sangue da pessoa, certo? Diapositivo. E esse nome, ele quer dizer, olhando no dicionário, ele quer dizer atravessar, se não me engano, esse prefixo. O outro eu não sei, tem várias conotações, mas eu não sei dizer. Mas você procura na internet, na hora você sabe. Sua pergunta? Só ferromagnetismo agora. Aquela parte dos spins, spin meio, spin 2, influencia alguma coisa nisso tudo? Não? Sim. Split do... Sim. Tudo influencia. E isso que torna o estudo da matéria muito complicado, porque cada caso que você vai estudar, isso que eu estou falando aqui é uma cultura, é um verniz superficial cultural. Certo? É um ponto de partida para você pensar nesse problema. Mas ele não resolve problema nenhum de verdade. Porque cada problema você vai ter que pegar aquele átomo específico, estudar como é que ele funciona, qual é a organização interna dele, e isso que vai dar a resposta, como é que ele responde ao campo magnético. Tá? Então, a moral da história, assim, cada caso é um caso. Isso que é interessante quando você estuda a matéria. Não tem, você não estuda 10 casos de uma vez só, ninguém faz isso. Não é que ninguém faz, não dá. Porque cada átomo é diferente do outro. Então agora você está entrando no domínio das especificidades. Você quer estudar uma substância, vai lá e entende como é que é aquela substância, vai ter que fazer um estudo detalhado de como é que a coisa se organiza lá dentro. Tá? Então isso aqui é mais um ponto de partida para você entender as coisas, mas não é o jeito de trabalhar com isso. Isso aqui é uma informação cultural, nesse sentido. Isso é um bom ponto de partida, sim, mas não mais que isso. Tá? Então, tudo bem? Só ok, ferromagnetismo. O ferro, ele tem... o efeito do ferromagnetismo é um efeito muito quântico. Então, isso significa já que a gente não vai conseguir entender em detalhe... Oi, fala. Não tinha uma parada de ter uma força? Oi? Não tinha uma força que coisava... Tudo bem. Eu pergunto, você tem razão. Não falei da força que age sobre a matéria, mas se você pegar pedaço de matéria, um material paramagnético, ela vai tender aí para essa direção aqui. Na direção onde as linhas estão mais concentradas. O diamagnético vai na direção onde elas estão menos concentradas. E aí é o seguinte, isso e não é uma força de atração, porque se você virar o sentido da linha, ela continua querendo vir para cá. Tá? Então, mas é uma força que tende a puxar a amostra para onde as linhas estão mais intensas. Por que isso? E aí simplesmente é o seguinte, qual é a configuração favorável de rotação do átomo? É assim, que a gente acabou de ver. Isso daqui é a rotação, é o sentido estável. Se você agora põe uma espira na configuração estável, o elétron rodando assim,
e põe um campo magnético divergente nessa espira. Só é sempre o horror da aula disso que você não tem mão para segurar as coisas, mas tudo bem. Você põe um campo magnético assim, levemente aberto, tal como aquele que está desenhado lá. Ok? V é assim, corrente então é o contrário, certo? Então pega esse lado aqui. Bom, põe aqui em cima porque está, você não enxerga, mas tudo bem, para mim é melhor. V assim, B assim, certo? V vetor B. Para cá, certo? A força para baixo. Então, o moral da história é o seguinte: na hora que você põe essa configuração na beira da espira, isso aqui é B, isso aqui é V, isso daqui é a força. Se você puser em pé, a força não puxa a espira. Se você puser uma coisa divergente, tem uma componente para baixo. Tá. Nesse caso aí, a espira é o elétron, não o órbita. Oi? Nesse caso aí, a espira é o elétron, não a órbita. É o elétron. Então essa força ela é menor do que a força do dia do magnetismo. Não, é maior. Mas a corrente não é menor? Não. Porque tem um problema aqui, é o seguinte. Tudo isso é muito complicado de falar, porque aí você pergunta, fala, não, a mecânica quântica é assim. Mas você pega o momento angular orbital, certo? Tem uma certa quantidade de carga girando assim. O elétron, a carga está muito mais concentrada nele. Tá, então o efeito dele é forte. Esse que é o problema. Tá. O ferro tem um átomo com 26 elétrons. E ele é organizado em camadas. Eu tenho um núcleo aqui. Esse núcleo ele tem 26 prótons e pode ter entre 28 e 31 nêutrons. Não é igual, mas a quantidade de nêutrons não interessa. Interessa que a carga é 26 aqui. E aí você vai colocando as camadas de elétrons em volta do átomo. E aí a configuração que a gente tem é a seguinte. Nessa camada aqui você tem 2 elétrons. Vamos escrever assim. Aqui você tem 8 nessa camada e vai enchendo a camada. Na seguinte você tem 14. Não, você tem... Bom, peraí. Vou fazer um desenho mais refinado. 26. Só isso daqui é uma nuvem quântica. Sinto muito. Certo? E mecânica quântica diz isso. Só me sinto constrangido de fazer isso, mas é.
Nessa nuvem quântica aqui cabem 2 elétrons. Aqui cabem... Não, peraí. Esse aqui vem depois. Vem uma assim, vem uma assim. Nessa primeira nuvem, que é onda S, cabem 2. Na segunda camada cabem 2 aqui e 6 aqui. Na terceira camada tem mais uma dessa, um desenho que se replica. Cabem 2 aqui nessa camada. Mais 6 aqui. E na outra camada tem mais lugares disponíveis do que não é assim, desculpa. Só essa outra camada mais externa, que ela é assim, essa branca aqui, tem mais lugares disponíveis. Oi? Esses elétrons estão distribuindo de acordo com aquela distribuição de íons que a gente viu aqui? Exatamente. Só que isso daí não vale muito para átomo grande. A coisa é pior do que... Tá. Ou seja, você pega aquela lei e você vai enchendo o elétron. Só que isso daqui vai tudo bem aqui, tudo bem na segunda camada, tudo bem na terceira. Quando você chega na quarta, já começa a ter uma certa confusão, porque essa camada aqui se superpõe um pouco com essa. E aí no átomo de ferro tem 2 elétrons aqui e 6 aqui. E essa camada aqui, ela poderia ter 10 elétrons. Ou seja, a camada aqui tem 10 buracos, 10 espaços, e tem apenas 6 elétrons lá. Tudo bem? E isso é importante para o ferro. Estou falando isso só para você ouvir uma vez na vida, porque eu já conversei bastante com o pessoal que trabalha com esse assunto lá em cima, e esse problema não é um problema resolvido em mecânica quântica. Por quê? Porque se pega um sistema de 26 elétrons, você vai resolver a equação que determina um átomo com 26 objetos lá dentro. E a equação é horrorosa, certo? Ela é intratável. Então, a gente trata essa equação por meio de aproximações, certo? E aí, é isso que eles me falaram lá, o pessoal do segundo grupo, que trabalha com essas coisas. Tudo bem? Então, eu falo assim, esse átomo aqui é um átomo que a gente conhece mais ou menos, conhece esses jeitões gerais aqui, mas ninguém resolveu esse problema até a última direitinho. Porque não dá para resolver, é muito complicado. Talvez aumentando a capacidade de computação, um dia seja feito isso, mas ainda não foi. Ok, o que importa nessa história é o seguinte, que essa camada branca aqui ela é cheia de buracos. E isso permite que o átomo de ferro, se o átomo de ferro tivesse 2 elétrons, você tem uma coisa assim, ó. São um átomo de ferro com 2 elétrons. Depois 2 girando aqui, alinha o spin de um para cima e um para baixo. O momento angular daqui é 0. Certo? Porque esse negócio não roda. Se você pegar essa órbita aqui, a segunda órbita, e encher todos os elétrons, o momento angular é 0. Então, isso é uma característica dos átomos. Por quê? Porque a estratégia do átomo é ele querer, o estado fundamental dele tem a menor energia possível. Sim. E para ter a menor energia possível, o melhor que ele pode fazer é não ter um momento angular, que só baixa a energia. Então, todo esse pedaço mais estável interno do átomo, ele não tem um momento angular. Mas quando você chega aqui fora, tem um espaço para ter um momento angular. E o ferro, então, tem um momento angular. O átomo dele. Um átomo sozinho tem um momento angular. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, que o átomo de ferro, que é essa coisa aqui, ele tem um momento angular assim.
Isso é um fato empírico. Tudo bem? Por que aqui tem momento angular? Por razões da mecânica quântica. Aí pergunta, o que acontece quando você põe dois átomos de ferro perto um do outro? Um átomo, tudo bem. Aí você põe dois aqui. E a pergunta é a seguinte, para onde que vai a segunda flecha? Se você pensar em termos de ímã, fala assim, daqui tem momento angular, ele cria campo magnético. Sim. Se você puser um ímã aqui e soltar o outro do lado, qual é a configuração estável do sistema? Assim ou assim? Segunda, certo? Polos opostos. Então, se esse efeito, o que acontece quando você põe dois átomos juntos fossem apenas magnéticos, você teria uma coisa assim. Só que não é isso que ocorre. Certo? Ou seja, quanto ao magnetismo, o átomo gostaria de ficar nessa configuração, mas esses buracos que tem aqui, isso que é a coisa estranha do ferro, eles dialogam de um átomo para o outro. Então tem um diálogo aqui de elétrons nessas camadas externas do átomo, entre um átomo e outro. E a configuração mais estável do sistema é assim, com os spins paralelos. Sim, isso que é a característica forte do átomo de ferro, que ele se alinha sempre assim. Ok. Estranho, estranho. Isso daqui é uma ligação covalente entre elétrons. Então a gente já viu isso em pilhas. Você pega uma pilha, você põe uma substância química aqui dentro e acontece uma coisa totalmente anômala do ponto de vista elétrico, que é aparecer carga aqui e carga aqui. Sim. Só do ponto de vista elétrico, você não gostaria de ser neutro, né? Isso que minimiza a energia. Certo? Mas ligações também desse tipo de relações covalentes entre átomos que ocorrem nas substâncias aqui dentro separam as cargas. Então, a moral da história da hierarquia de interações é a seguinte, que se você põe um sistema que tem elétrons e os elétrons eles preferem acertar os seus spins entre si, mesmo que isso custe um aumento de energia eletromagnética. Tudo bem? Isso ocorre. Aqui já ocorreu um aumento de energia eletromagnética, mas ele é estável porque os spins estão adequadamente arrumados. E aqui a mesma coisa. Daqui aumenta a energia eletromagnética, mas os spins estão felizes. E isso vem antes. A interação é mais forte. Ok, isso. Então, o ponto de partida do ferromagnetismo é essa ideia que se você põe dois átomos de ferro junto um lado do outro, os seus spins se alinham. Entretanto, esse entendimento ele é muito posterior ao entendimento que a gente tem do ferromagnetismo. Só do ponto de vista de fazer física, esse problema aqui é um problema muito bonito. Que você olha o que um cara inteligente consegue fazer. Certo? Ele consegue adivinhar coisas sobre a natureza mesmo sem ter conhecimento. E ele consegue entender as características importantes. Empiricamente, o que se sabia? O eletromagnetismo
O entendimento que a gente tem hoje é de um cara chamado Weiss, que é francês, apesar do nome parecer alemão, 1906, 1907, mais ou menos. Bem antes da mecânica quântica. Só bem antes do conhecimento do que é um átomo. E ele que fez o modelo que a gente usa hoje para entender o eletromagnetismo. Qual é o fato empírico do eletromagnetismo? Do ferromagnetismo? Que é o seguinte. Se você puser... Pega uma bobina aqui. Passa uma corrente. Você vai ter um campo magnético aqui dentro. Se você puser uma substância aqui dentro, um pedaço de ferro, por exemplo, assim, aqui dentro, você consegue medir a variação com a mesma corrente, qual é o campo magnético que tem aqui dentro. Isso dá para medir. E aí você faz um gráfico do campo na substância verde em função do campo externo, que é ou seja, o solenoide vazio, ele vai criar um campo azul, campo externo, só o solenoide. Se puder a substância, vai ter um campo azul mais alto. Você mede os dois, mede o campo resultante, quiser pôr assim, simbolicamente, contra B externo. E a curva que a gente observa tem essa cara aqui. Se os campos forem pequenos, a curva sai do zero, e quando ela cresce, ela faz isso. Esse é o fato empírico importante. Ou seja, você vai aumentando o campo azul, o campo lá dentro vai aumentando, se aumenta mais, mas chega uma hora que você satura. Você não consegue mais ter campo magnético externo. Tudo bem? E esse é o fato empírico que levou o Weiss a propor o modelo que a gente usa hoje, que é o seguinte. Mesmo sem saber mecânica quântica, ele entendeu que esse dado aqui só é passível de ser explicado se os átomos de ferro se emparelharem lá dentro. Oi? Só para entender. Então ali, o campo, o B mais B, tem uma hora que ele começa a ser menor que o B azul, né? Menor não, isso daqui é 1000. Isso daqui é 1. Ah, tá. Isso aqui não era enorme. Só que ele não cresce mais. Você põe mais campo externo, aí você põe 1 milhão aqui continua 1000. Certo? Ou seja, você aumenta o campo externo, ele não aumenta mais esse campo aqui. Sim. Tudo bem? Oi. Esses materiais são... Os materiais que são ferromagnéticos são os materiais que você consegue medir um campo magnético dele independente da aplicação de um campo externo? Tipo, porque o ímã de geladeira, ele tem um campo magnético mesmo sem estar aplicando um campo externo. Pois é, isso a gente vai ter que entender por quê. Que tem a ver. Então ele tem o campo dele mesmo sem o campo Não, não tem, necessariamente. Tá. Os ímãs naturais ou não naturais são gerados por campos magnéticos externos. Isso vai ter que entender daqui a pouco. Tudo bem? Vai ter que entender como é que esse modelo funciona. Tudo bem na medida do possível. Já está tudo bem, né? Pessoal, tudo bem isso aqui? Que a saturação, ou seja, se aumenta a causa externa, o efeito não aumenta mais, depois de um certo tanto. Significa que você fez tudo o que podia fazer. O que o Weiss pensou? Ele falou, bom, isso aqui indica muitas coisas. Isso que é um negócio incrível. Só a partir dessa curva ele consegue imaginar essa situação aqui. Ele conseguiu imaginar o quê? Ele falou, isso indica que
átomos de ferro funcionam de maneira coletiva lá dentro. E eles gostam de ficar alinhados. E aí ele pensou uma outra coisa. Se os átomos gostam de ficar alinhados, em princípio você deveria ter um átomo de ferro, um pedaço macroscópico de ferro, tudo assim. Certo? Mas ele falou, se você pega um pedaço de ferro macroscópico com essa orientação aqui dentro, esse sistema tem energia magnética muito grande. Então, esse sistema encontra um jeito de abaixar a própria energia magnética, fazendo o seguinte, isso daqui, na verdade, não é o que acontece, e o que acontece é uma coisa assim. O interior do ferro é dividido em uma coisa que a gente chama de domínios. Porque se você tivesse essa configuração, você teria um campo magnético produzido pela amostra de ferro, que é nessa direção. E o que ele observa é que, em geral, apesar que o ferro possa produzir um campo magnético grande lá dentro, em geral ele não tem um campo magnético grande. Então pergunta como é que isso acontece. Ele falou, isso acontece porque quando você pega uma amostra de ferro normal, esse negócio está orientado em domínios assim. Tem regiões dentro do ferro onde os campos apontam em direções diferentes. Você põe várias aqui com direções diferentes. Um jeito de entender esse desenho é meio o seguinte, uma simplificação. Se você pegar uma amostra com essa cara aqui, e puser as linhas de campo orientadas assim, as linhas de campo aqui dentro tem uma cara assim, ó. Tudo bem? E isso estabiliza o sistema. Então foi isso que ele percebeu, que se você orientar as flechas adequadamente, o campo magnético que esse negócio tem de fato, fica confinado lá dentro e isso diminui a energia. Sim. Então isso daqui, essa ideia, essas separações são chamados domínios magnéticos. Cada tipo de orientação é um domínio, em direções diferentes. E ele falou o seguinte, então, que dentro do ferro, os espinhos estão alinhados, só que eles estão alinhados não totalmente de um jeito só, mas em regiões determinadas. Tudo bem isso? Só que não era espinho, né? Em 1907. Oi? 1907. É. Não tinha nem Mas ele fala o campo magnético de um átomo. Ele não fala de onde que vinha. Isso que ele não sabia falar, de onde que veio. Mas ele falava que tinha um campo magnético. Ele falou assim, tem que ter, o átomo certo tem que ter um campo magnético. Isso que ele estava dizendo. Tudo bem? Para explicar o modelo dele. Para explicar esse fato empírico. Por que isso acontece? Por que isso? Só aí a questão é a seguinte, você tem o ferro orientado em domínios. Aí você põe um campo magnético externo assim, ó. Você não sabe que direção que está, pega aqui. E eu pergunto o que acontece quando você coloca um campo magnético externo nesse sistema. Entre um domínio e outro tem paredes. Só o que é uma parede? Então vamos lá. Você imagina que
a garrafa divide essa mesa em duas paredes. Do lado de cá, os espinhos estão orientados assim contra mim. Do lado de cá, ainda que o giz não diga, ele está apontado para cá. Tudo bem? Assim. O que acontece aqui no meio? O que a gente aprendeu depois, não no tempo do Weiss, mas depois, é o seguinte, que ocorre aqui uma situação assim. Tem uma espécie de transição contínua dessa situação aqui para essa. Isso, você vai encontrar um átomo assim aqui, outro átomo assim, aí outro átomo assim, orientado, e outro orientado assim, outro orientado assim, e esse negócio vira. Tudo bem isso? Só assim a imagem. Ou seja, você vai ter uma rotação. A parede é isso. Tá? Isso aqui tem mais ou menos 10 átomos de espessura, onde ocorre a transição de uma região para outra. Então, tudo bem. E o domínio tem quanto? Oi? E o domínio tem quanto? O domínio é muito maior. O domínio, você pega a amostra, ela é bem maior. Ou seja, isso daqui é estreito. Isso daqui é macroscópico. Você consegue tirar foto disso daqui. Que os caras fazem no microscópio, dão uma polida no metal e conseguem fotografar o domínio. Então, isso aqui é grande, tem 1 milímetros. Só assim. E aí, o que acontece? Um átomo aqui na região da fronteira, ele sente a influência dos dois lados, de alguma maneira. Sim. E aí, o que acontece? Você põe um campo externo, por exemplo, pensa em um átomo aqui. O que vai acontecer? O campo externo tende a favorecer essa direção aqui. Então ele vai pegar e começar a distorcer a parede. E esse domínio cresce. Ou seja, se você pegar só uma regiãozinha aqui, onde tem átomos, dois domínios, um domínio só, daqui é microscópio, pega essa regiãozinha aqui. E outra assim. Você põe um campo magnético que tende a favorecer um dos lados, esse daqui, ele vai pegar um átomo da fronteira e jogar nesse lado aqui. Então, você faz isso e esse desenho passa a ser assim. Então, sem isso, essa ideia. Então, a parede pode andar, porque o negócio morre assim, é uma mola torcida. Então, a parede anda lá dentro. E você favorece o domínio, o campo externo, o número de membros daquele domínio cresce. Tudo bem isso? Só isso aqui parece um pouco política, parece mesmo, não é forçar essa barra. Por quê? Porque essa situação significa que, se você pegar um tema qualquer, a população é dividida em opiniões de um certo jeito. Você joga um campo externo. O que seria um campo externo aqui? Só uma fake news é um jeito, mas se você não quiser usar fake news, se usar uma notícia de verdade, certo? Isso joga o cara que está na borda, aumenta o partido. Tudo bem? Sim. E é exatamente isso que o campo externo faz. Ele tira o número de membros dessa coletividade aqui, é sempre o mesmo, mas ela reorienta o membro e vai aumentando o domínio. Sim. E você tem uma opinião dominante. O que é isso? Então, isso daí explica por que isso daqui funciona desse jeito. Você vai aumentando o campo e, à medida que você coloca o campo mais intenso,
você vai pegando um partido magnético que está na direção do campo externo e vai aumentando o número de membros dele, certo? E isso faz com que uma coisa que não tinha campo resultante, que é isso daqui, passe a ter algo. Fala. Mas aí então esse gráfico não é do campo interno e do campo externo, né? Porque se você continua aumentando o campo externo continua aumentando. Você tem razão. Tá, ok. Tem Então, tudo razão. bem. É da resposta, tem razão. Só que ela falou totalmente verdade. Eu não posso pôr o B azul aqui. Tá? Só o B verde. É a resposta. Tudo bem isso? Oi. Então o B azul sempre é... Não, então o B verde é sempre positivo. Está sempre na mesma direção que o B azul, né? Sempre na mesma direção do B azul. Então isso que ele falou é importante, certo? O B verde. Então faz o cineminha aqui. Vamos pegar aquela amostra mais simples e entender que essa daqui desenhar só uma flecha representativa de cada uma delas. Então, qual é a direção do campo magnético que esse pedaço de ferro cria? Desse jeito? Nenhuma, do lado de fora. Tudo bem? Não tem campo externo. Aí você põe o campo externo aqui. Assim. O que vai acontecer? Ele vai favorecer esse lado. Vai desfavorecer esse lado, desfavorecer esse daqui e isso aqui mais ainda. Então, quando você faz isso, esse desenho passa a ser uma coisa mais ou menos assim. Se você fizer um campo fraquinho, essa fronteira migra para cá, assim. Tudo bem isso? E aí, como isso aqui estava em equilíbrio, isso aqui já começa a produzir um campo externo. Então você vai ter uma configuração assim. E aí o campo externo, você vai ter um campo verde resultante nessa direção. Só aumenta mais o campo externo. O que você faz? Você pode ter uma situação onde você comeu todas as paredes internas. E ainda assim, você vai ter o campo assim, dentro, e o campo externo assim. Tudo bem, você vai ter um campo produzido aqui por essa amostra muito grande e pergunta, existe um espaço para mais saturação ainda? Não. A resposta é sim mesmo. Pelo seguinte, porque se você começar a aumentar mais o campo, você vai pegar e entortar esses átomos lá dentro. E no fim da história você vai ter uma coisa assim. Tá? Então, moral da história, no começo você começa a favorecer os partidos magnéticos, certo? O campo externo favorece uns partidos contra os outros. E na hora que você satura isso, ainda tem mais espaço de você rodar o átomo, daqui é o fim do problema, e aí você chega aqui. Tudo bem? Com tudo orientado. E aí você gastou tudo que tinha para tirar de campo magnético lá dentro. Então você põe mais campo externo e você não consegue aumentar isso. Ok? Sim. E aí satura.
Então, essa que é a coisa importante do modelo do Weiss, que ele explica por que o campo satura. Você fez tudo que podia fazer, agora põe mais campo, tanto faz, você sempre vai ter isso. Não dá para tirar mais suco do que isso aqui lá, suco magnético. Tudo bem? Só pergunta. Não, o imã de geladeira. Oi? Não, Você falou que ia chegar. A aula acabou ainda. Ah. O último minuto. E aí, quando eu terminar a aula, você pergunta, você fala assim, você vai ver na posta. É uma estratégia didática, certo? Só pergunta, isso aqui é verdade total? Aí, mais fato empírico. Você faz esse desenho aqui, uma certa temperatura, T1. Agora pega uma temperatura T2 da amostra maior que essa. O que acontece? Você vai ter uma curva assim. Ele satura, só que satura num valor menor. O que indica isso? Temperatura é um efeito desorganizante. Certo? Toda vez que você aumenta a temperatura, você estatisticamente distribui as coisas ao acaso e você desorganiza o sistema. Isso você vê que é o seguinte, você pega um material sólido como gelo, por exemplo, você esquenta e transforma em água líquida, que é mais desorganizado que gelo. Você transforma, esquenta e vira vapor, que é mais desorganizado, certo? Se você esquenta mais, vira plasma, que é mais desorganizado. Então a temperatura sempre desorganiza, ela quebra e desorganiza, tá? E aí, o que significa esse fato empírico aqui? Significa que essa imagem que eu apresentei, ela não é totalmente boa. Por quê? Porque dependendo da temperatura, tem um efeito organizante do campo externo que compete com o efeito desorganizante da temperatura. Tudo bem isso? Então, isso aqui constrói uma ordem e a temperatura constrói uma desordem. Então, se aumenta a temperatura, a desordem aumenta. E tem uma temperatura máxima, que é a temperatura de Curie, que é 500, vou copiar aqui. Graus para o ferro e 385 para o níquel, que você faz o quê? Que acima dessa temperatura, isso daqui já não vale mais. Certo? Você tenta organizar o sistema, a capacidade de desorganização é tão alta que você não organiza nada e não, aquela curva dá zero. Não tem resposta. É Kelvin. Então não tem bolinho? Oi? Então não é grau. Não, pera um pouquinho, cara. Eu acho que é Celsius. Eu acho que é Celsius porque... é Celsius. Porque isso aqui simplesmente seria muito baixo, isso daqui da temperatura Kelvin, isso aqui é quase 20 graus por aí, que não é verdade. Isso aqui é Celsius. Só se isso. Sim. Bom, fala você. Eu falo do contrário, tem uma temperatura mínima relacionada à ordem desses documentos. Não, a ordem não aparece sozinha, você precisa do campo externo. Mas se você tiver a temperatura, sei lá, 600 graus,
e puser o campo externo, você vai ter uma certa ordem. Ou seja, você vai ver uma curva desse tipo aqui que vai saturar em algum lugar. Tá? Você põe em 770, já não vê mais. É que esse próprio gráfico mesmo ele tem um limite ali, né? Não, o limite é assim. Não. Eu nunca vi isso aí feito a 0 graus Kelvin, ou seja, um material supercondutor. Deve ser interessante ver isso. Põe o ferro super resfriado, essa curva deve ser assim. Mas estou chutando, nunca vi isso feito. Que deve ser o máximo do máximo do máximo possível, é que você não pôr temperatura nenhuma e põe em campo externo. Tá, mas isso eu nunca vi. Mas o efeito é que o campo interno alinha mais rápido que o externo. Não é rápido, não é rápido no tempo, é a dependência disso com isso, do verde com o azul. Ou seja, você põe lá, esse efeito ele é instantâneo. Se você olhar no tempo, você não vai ver ele acontecendo, põe e já está. Ah, é a intensidade. Assim. É a intensidade, exatamente. Tudo Então, bem você isso? tem uma intensidade menor. Tudo bem? Oi, espera um pouquinho, ele tinha perguntado antes. Sobre isso da temperatura desorganizar e o magnetismo organizante, então se eu tiver numa temperatura baixa daquela, o campo magnético ele consegue esfriar as coisas? Não esfria. Em média, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você tiver, vou chutar, mas é mais ou menos isso. Pega ferro, 50 graus. Pode ser que você tenha 80% na saturação, 80% de coisa organizada e 20% batendo e chocando e desorganizando. Se você for para 300 graus, aqui você vai ter 50% de ferro organizado e 50% desorganizado, em média. Tá? Então é isso que está em jogo. Quando você está nessa temperatura, você tem 100% desorganizado. Professor, eu não entendi por que essa assíntota aí, ela é mais baixa. Na hora que você começou a explicar, eu esperava que a curva laranja ela fosse demorar mais tempo para chegar na mesma assíntota. Não, a questão essa inclinação aqui, não, ela não chega na mesma assíntota. É isso que eu estava falando para ele exatamente. Se você pegar 50 graus de temperatura, vamos falar que tem 85% de átomos assim. Uhum. E o resto está tendo choque, cada choque desorganiza isso aqui. Tá? Se você tiver 300 graus, você pode ter 50% desse desenho válido. Tá. Então, onde ele satura é um nível menor. Tipo, se você colocasse um campo muito forte assim, ele não conseguiria compensar? Assim? Não, de novo, você agora pega política e fake news mesmo. Certo? Fake news é desorganizante. Não é desorganizante, ele organiza. A analogia não é boa. Mas imagina que você tem uma notícia desorganizante. Certo? Fake news organiza de outro jeito. Imagina que você tem uma notícia desorganizante. Certo? Que, dependendo isso daí aumenta a temperatura. Certo? Você tenta construir um negócio e você desorganiza. Pois eu Espera só um pouquinho. Você pensa na sua vida pessoal, todo mundo aí, você está estudando aqui e tal. Isso daí é um efeito organizante. Você está fazendo uma coisa que está se orientando segundo um campo externo, que é a física. Isso aqui é a física. Tudo bem? Você está tentando se polarizar isso aqui. Tem efeitos externos que desorganizam isso. Certo? Pessoais, não dentro da escola, que desorganizam isso. E, dependendo da situação, se a gente tivesse uma situação há 5 anos atrás, você estaria aqui. O efeito organizante da escola ganha do efeito desorganizante da sociedade. Certo? Hoje, você está numa situação mais para cá. Certo? Que a gente tenta organizar uma coisa aqui e o entorno desorganiza.
Tá? Então é meio isso. E aí vai saturar isso. Isso significa que no fim, você vai ter uma certa capacidade máxima de organização resultante. Tudo bem? Só mais perguntas? Oi. Pode. Não. Essas temperaturas, é Boe? Como é que você chama? Não. Temperatura de... Horrível. Essa temperatura de Curie, elas são sempre altas assim? Tipo, tem elementos que aqui na nossa temperatura ambiente eles são paramagnéticos? Não tem muitas, porque só tem 3 ou 4 átomos que são desse tipo. Ferro, cobalto e níquel. Tá. Isso aqui não tem temperatura de Curie. Tá. Esse Curie aqui não era a Madame Curie, era o marido dela. Então, só prova que homem também consegue fazer alguma coisa, certo? Sem provocação. Só pergunta. Eles não conseguem ser politicamente corretos o tempo todo. Sinto muito. Só vou lá, pergunta. Último efeito importante dessa coisa aqui. Esterese. Pessoal, essa palavra aqui quer dizer memória, em grego. E foram feitos experimentos a uma dada temperatura do seguinte tipo. Você pega uma amostra e aqui é o B resposta, aqui é o B pergunta. E você parte de uma amostra desorganizada. Só como é que você desorganiza uma amostra? Se eu te der uma, fala assim, desorganiza aí. O que você faz? Ou você põe acima de 700 graus, ou você martela, tudo bem? Se você compra um ímã de ferro, martela e desmanta. Sim. Por quê? Porque martelar é um efeito desorganizante. Certo? Ele joga um choque lá dentro que quebra aquela estrutura. Choques, tudo isso daí desorganiza. Temperatura, etc. Então, você desorganiza, pega um pedaço de ferro desorganizado e você começa esse jogo aqui. E o que você observa é isso aqui. Aí pode crescer que saturou e pronto. A dada temperatura. E aí o que as pessoas fizeram também foi o seguinte. Pega e volta e começa a diminuir o campo externo. E aí, a coisa que acontece é o seguinte, que na volta, a volta é assim, ó. Ele não volta para o mesmo lugar. Ou seja, se você imantou um pedaço de ferro, você colocou ele no campo magnético externo, na hora que você tira o campo magnético externo, sobra alguma organização magnética lá dentro. Tá? Isso é o ímã da geladeira. Ou o ímã natural também. Certo? Como é que se faz ímã natural? Certo? Quem que é o campo externo? O campo da Terra. Certo? Você esquenta o material líquido, na hora que ele resfria em presença do campo externo da Terra. Isso também tem efeito de paleomagnetismo, tudo isso que se estuda em geologia. Mas sabe por que chama magnes, magnético? Porque o lugar da Grécia onde se encontrava isso na antiguidade chamava magnes. E por isso que ele faz efeito magnético. O local físico onde encontrava as pedras, com campo natural. E aí, se você quiser zerar o campo outra vez, tem que fazer isso, tem que pôr um campo negativo.
certo? Aí você zera o campo, de novo. E aí, imagina que você queira continuar aumentando o campo na direção oposta. Você vai ter a mesma curva do lado de cá. Então, essa daqui é a curva de ida, essa daqui é a curva de volta. E aí, se você resolver virar o campo externo de novo em outra direção e passar para rodar naquela direção, que você vai ter isso daqui. Tudo bem isso aqui? Só então isso daqui é chamada famosa curva de histerese do magnetismo. Porque histerese quer dizer que sobra uma memória, você tira o campo externo e você consegue ter uma memória no sistema. E é desse jeito que são feitos os ímãs comerciais. Então você imanta a amostra de ferro e vai sobrar alguma coisa. Não sobra tudo, mas sobra algo. E aí, se você quiser desorganizar isso, faz duas coisas. Ou põe no fogo, esquenta, ou martela, bate. E isso desorganiza. Sim. Só por que imã natural, em forma de ferradura, pega esse imã aqui, tem campo magnético em tudo que é lugar aqui, mas no Polo Norte, Polo Sul, e as linhas de campo são assim, e tem linha aqui, e assim por diante. Mas predominantemente é nessa região. E aí, por que você põe aquela plaquinha de metal aqui? Porque essa plaquinha, você gera um campo aqui dentro, você fecha as linhas de campo, e isso reforça a imantação. Se você deixar o ímã destampado, sem a tampa, o campo da gravidade da Terra também ajuda a desimantar. Sim. Porque você pega um domínio lá e está tudo. Aqui dentro tem um domínio qualquer, nesse cantinho aqui, assim. Se o campo da Terra for assim, ele ajuda a alterar isso daqui. O que é isso? Só pergunta. Oi. Eu não entendi essa última parte, porque o campo magnético da Terra continua agindo sobre... Ele age sobre qualquer coisa que tiver por aqui. E aí você pega o átomo de ferro, tudo bem, para que a tampinha? Você sempre tem, quando você compra um negócio desse, vem uma plaquinha de metal que você põe aqui, quando você não está usando. Porque isso aqui reforça as linhas de campo magnético aqui dentro, aqui, e faz com que, com a tampa, o campo magnético nesse ponto aqui seja mais forte do que sem a tampa. Porque esse lado aqui está ajudando a colocar campo aqui. Então o campo fica mais forte. E aí ele mantém a imantação. Certo? Porque esse campo aqui deve estar na paralela ao domínio, que deve ser uma coisa assim, já que ele está imantado. Se você fizer um campo da Terra externo, aqui ele vai tender a girar esse átomozinho de ferro numa outra direção. E aí o ímã perde a força. Tudo bem? Só mais pergunta. O quê? Então, isso aqui termina a parte de campos magnéticos estáticos, com essa ressalva da Carla, que ele não é estático, mas não troco na matéria, e a aula que vem a gente começa a estudar campo elétrico estático. E depois disso, ondas. E depois disso, fim do curso.